Boa tarde a todos. Eu sou o professor Rodrigo Alves, sou professor de Direito da Unidrumon São Paulo. Nós estamos aqui dando continuidade a esse projeto jurídico social direcionado à população leiga que nós estamos desenvolvendo ao longo desse período de pandemia, né, que requer ainda um certo isolamento social. Eu estou com 3 queridos alunos do 9º semestre, todos do 9º semestre, que vão expor, discorrer sobre um importantíssimo tema, um atualíssimo tema relacionado à infância e juventude, ao direito da criança e do adolescente. Estes 3 queridos alunos, a Simone Coelho, o Micael Galdino e Antony Matias, falarão sobre a internação compulsória de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade de extremo risco, ou seja, normalmente quando estão usando entorpecentes. Eu gostaria de iniciar essa fala lembrando aos pais que é muito importante proceder com o tratamento médico da criança ou do adolescente que está ou é dependente químico de alguma substância psicoativa. Porquanto a dependência química é uma doença que requer tratamento, tal qual o câncer, tal qual a Covid-19. Todas essas doenças são doenças que necessitam de trabalho médico, de tratamento médico. A dependência química, por ser uma doença comportamental que afeta comportamentos, ela é muito mais estigmatizante. O que é estigmatizar? Há uma carga maior de preconceito em virtude dos comportamentos alterados desses adolescentes, infratores, dos adultos também, que não é o caso de hoje, da nossa fala, e de crianças. Elas passam a ser consideradas, eles, adolescentes, passam a ser considerados pessoas sem caráter, de mau caráter, de péssimo caráter, que não merecem sequer estar vivos. Nós precisamos, antes de olhar para a questão tratamento de dependentes químicos, adolescentes, nós precisamos nos despir de toda e qualquer forma de preconceito vinculado a essa questão. Eu gostaria, então, de cumprimentar os meus 3 queridos alunos. Hoje é dia 5 de junho, uma sexta-feira, são 14 horas e 43 minutos. Eles pararam momentaneamente seus afazeres, seus trabalhos, para contribuírem para esse projeto, que será divulgado em redes sociais. Eu vou chamar agora, para estar aqui apresentando um pouco sobre o tema, a Simone Coelho, que é nossa querida aluna, nossa voz feminina, né, aqui no grupo. Ela vai falar um pouco sobre a internação compulsória, a internação involuntária de adolescentes e crianças. Simone, pode começar. É importante deixar claro que a internação ela serve como uma preservação como eu posso dizer, a integridade física e psicológica do adolescente. Então, é sempre bom pensar que essa internação ela pode ser feita em último caso, mas para trazer o adolescente de volta à sociedade e seu âmbito familiar. Na nossa legislação hoje, na Lei 10.216 de 2001, temos 3 tipos de internações. A primeira delas é a voluntária, onde, por vontade própria, o dependente químico ele pede a sua internação para tentar sair desse vício que aflige e prejudica tanto a sua saúde. Também temos a segunda, que é a involuntária, onde um terceiro, um familiar responsável legal pelo dependente químico, pede a sua internação para que ele possa voltar o seu âmbito familiar saudável, que não prejudique nem a ele, nem não prejudique nem a ele
nem as pessoas que estão à sua volta. E temos em terceiro, e não, como eu posso dizer, não menos importante, que é a internação compulsória, que é feita pelos familiares do âmbito judicial, que o familiar ele pede judicialmente a internação do adolescente, ele pede judicialmente para que o adolescente seja internado para tentar resguardar toda a sua saúde, o seu psicológico, para que a nossa jurisdição possa ajudar esse adolescente a uma nova vida, como a gente pode dizer, um novo recomeço. Porque o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje, ele luta pela saúde, pelos direitos fundamentais que o adolescente ele tem a necessidade. Então, toda a internação e essa instituição, ele, como que eu posso dizer? É para preservar e tentar reajustá-lo para a sociedade novamente, assim, não trazendo perigo a ele e a sua família. Dito isso, eu passo a palavra para o meu querido professor. Querida Simone, muito obrigada. Ela estava nervosa. Eu estava assim, não faz mal, Simone, isso é normal. Vocês estão contribuindo muito para o trabalho. Foi muito boa a sua exposição. Eu vou arrematar aqui, gente, o que a nossa querida Simone disse. Bom, a internação para tratamento de pessoas com dependência em substância psicoativa ou com qualquer outro transtorno mental catalogado pela medicina, é um procedimento, é o último procedimento que deve ser adotado. Diz a Lei 10.216 de 2001 que somente após esgotadas todas as possibilidades de tratamento extra-hospitalar, ou seja, de tratamento ambulatorial, é que nós podemos, nós, enquanto sociedade, família e o Estado, pensar na internação dessa pessoa com transtorno mental. Ainda assim, essa internação busca digamos, a ressocialização do paciente após uma estabilização do quadro. O objetivo da internação mesmo é estabilizar o quadro mental, psíquico, e reintegrar, ressocializar o adolescente com problemas com dependência ou outros transtornos mentais à sociedade. Em nenhum momento esse adolescente pode ser abandonado pela família ou até pelo Estado em estabelecimento, em instituições de acolhimento. Não, a intenção da internação não é essa. A família não vai se livrar do adolescente. A família precisa participar desse processo de recuperação do adolescente viciado em alguma droga e alguma substância entorpecente de perto. Até porque é dever da família também colaborar no tratamento do adolescente. Em resumo, o objetivo do tratamento é estabilizar o quadro de dependência ou de comorbidade que seja e ressocializar, reintegrar o adolescente na sociedade. Outro ponto que a Simone falou que é muito interessante. Existem 3 formatos de internação. Aquela regida pela voluntariedade e aquelas regidas pela involuntariedade, que é a involuntária propriamente dita ou a compulsória. Nos 3 casos, nós devemos observar o seguinte: internação só ocorre se tivermos ordem médica. Médica. Quem determina a internação de um paciente usuário de drogas, de um adolescente usuário de alguma substância psicoativa, é o médico. Somente o médico está habilitado a dar parecer nesse sentido. Não pode um familiar achar que o adolescente necessita ser internado, pegar o adolescente, pôr no carro e levar para uma clínica e falar, tranca aí, quando melhorar eu volto. Não. Isso é tipificado como crime no nosso Código Penal e nós precisamos nos ater que esse procedimento não é avalizado pela lei. Tudo bem?
A internação involuntária é contrária aos interesses à vontade do próprio adolescente, a compulsória também. A diferença é que a compulsória nós teremos a mão do Estado, o Poder Judiciário vai determinar a internação, ao passo que na internação involuntária basta a família, o representante legal deste adolescente, procurar meios médicos para internar. Bom, eu vou passar agora a palavra para o nosso querido Micael Galdino, que também é aluno do 9º semestre, para que ele fale um pouco mais sobre o tema que estamos hoje tratando. Micael. Olá, boa tarde a todos. Como bem relatado aí pelo nosso professor e pela aluna Simone, existem 3 tipos de internações para esses casos que estamos discutindo, sendo ela a voluntária, quando o paciente em si só procura ajuda. Nós temos a involuntária, quando a própria família procura ajuda para essa pessoa que tem essa dificuldade, ou a compulsória, quando entra a justiça para conseguir fazer essa internação. No caso, eu gostaria de estar trazendo um pouco do conhecimento em relação às pessoas que são consideradas como pacientes altamente vulneráveis, né? Que no caso se enquadra aos menores, no caso crianças e adolescentes. Primeiro passo, quem são as crianças e os adolescentes? A criança é a pessoa de 0 a 12 anos incompleto, né, de idade, ou seja, a partir do momento que ela completa 12 anos, ela passa a ser considerada como adolescente para o meio jurídico, né? E aí ela tem a adolescência dela dos 12 anos até os 18, né? E como que funciona? A gente vai aplicar essas mesmas medidas, como que a lei enxerga toda essa situação, né? A criança e o adolescente, ela tem medidas protetivas que estão tipificadas direto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, né? Então, vemos aqui, ó, no artigo 101, nos seus incisos 5º e 6º, ele relata da seguinte forma: verificada qualquer das hipóteses previstas em lei, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Inciso 5º, ele traz outros incisos, mas esses 2 falam especificadamente sobre isso. Inciso 5º, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. E o inciso 6º, inclusão do programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamentos a alcoólatras ou toxicômanos, tá? Então, por mais que a criança ela não tenha ali o interesse em relação a esse tratamento, isso trata da saúde dela. Por isso que, compulsoriamente, a justiça ela adentra a fim de resguardar a própria saúde dessa criança ou desse adolescente. Tá? E aí, nós temos o segundo item, que trata, né, quem são os integrantes dos sistemas de garantias, tá? Que no caso são o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Advocacia e a Defensoria Pública. Aqui em São Paulo, existe já meios, né, alternativos para a sociedade para conseguir acessar de uma forma mais facilitada a justiça, né, e conseguir aí indicar possíveis pessoas que estão nesses estados, tá? Então, no ECA, o artigo 136, ele traz alguns incisos, onde vai relatar aí esses profissionais que têm a atuação em relação à internação desses pacientes, tá? Como segundo ponto, eu gostaria de trazer algumas dúvidas que eu encontrei na internet e também de colegas que eu acabei perguntando em relação a esses assuntos, né? Então, a primeira dúvida é: quem pode solicitar a internação compulsória, né? Mesmo que a família faça a indicação do paciente, somente, igual o professor relatou há pouco, somente o médico, através de laudo médico, ele vai fazer a internação e encaminhar ali o pedido para o Ministério Público.
tá? Não pode ser outra pessoa, outro órgão, tá? De quanto tempo deve ser a internação? Esse caso é bastante relativo. Cada paciente, ele tem uma avaliação individual, né? Então, o médico, ele vai analisar, tá? E dentro desse laudo, ele vai estipular qual que é o prazo necessário da recuperação desse paciente, né? E assim que finalizar, terminou aquele primeiro laudo, por exemplo, ele passa por uma reavaliação, tá? Quem deve fazer essa abordagem do dependente químico? Vemos muitas informações, inclusive na mídia, né? Exemplo, que acham que a polícia pode agir dessa forma, né? De abordar ali o dependente químico ou pessoas com certas deficiências mentais, mas na verdade quem deve fazer esse tipo de abordamento são os assistentes sociais, os psicólogos e os médicos competentes para esse tipo de trabalho, tá? Outra pergunta e a última. A polícia militar deve participar da abordagem de dependentes químicos? Igual eu acabei de relatar. Não, somente essas pessoas que eu acabei de relatar, que são os competentes, que podem estar fazendo esse tipo de abordagem. Pois, dentro da função típica do policial militar, não compete a eles a fazer esse modelo de abordagem, tá bom? Eu agradeço e retorno a palavra para o nosso professor Rodrigo. Micael, muito obrigado mesmo. Sua explanação vai ser muito importante e útil para todos nós e para toda a sociedade que precisa dessas informações, né, para, muitas vezes, enfrentar o problema que está vivendo. Eu gostaria de fazer só um comentário. A dependência química não é só, ou não é totalmente, um problema de segurança pública. Dependência química é um problema de saúde, de educação, de assistência social, de moradia. É um problema multifatorial. Se nós não tratarmos a raiz da dependência química, que é a doença instalada, nós não conseguimos tratar o dependente. O que eu quero dizer disso? Não adianta tratar o dependente químico como bandido, quando, na verdade, ele é uma pessoa que está adoentada. É claro que tem que ter segurança pública, fiscalize o comportamento destas pessoas. Mas não é só isso. Precisamos tratar o assunto de diversos ângulos, priorizando o adolescente, como pede a Constituição e o ECA. Nesse segundo bloco, nós vamos conversar um pouco com o nosso querido Anthony Matias, que vai complementar o assunto, falando um pouco sobre internação e apadrinhamento afetivo. Anthony, querido, boa tarde. Com você agora. Sinta-se à vontade. Boa tarde, querido professor, e também cumprimento os demais colegas. Um prazer poder participar dessa live tão importante nos dias que estamos vivendo, né? Eu quero aqui cumprimentar falando um pouco sobre o apadrinhamento afetivo, que, por incrível que pareça, é algo bastante desconhecido. Muitas pessoas procuram saber mais sobre a adoção, sobre a família substituta, e muitas das vezes nos esquecemos de algo tão importante que é o apadrinhamento afetivo. Então, já para iniciar, já devemos dizer que há uma grande diferença entre a adoção e o apadrinhamento afetivo. Não devemos confundir essas duas coisas. Quando nós falamos de adoção, nós estamos falando de guarda, de dar o seu nome para o seu filho. O apadrinhamento afetivo está mais ligado com uma ligação afetiva em que você não tem a guarda da criança ou do adolescente, certo? Mas você, de certa forma, participa da vida daquela criança e daquele adolescente, que hoje está regulamentado no artigo 19b do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? O que devemos entender é que a maioria das crianças que fazem parte
e dos adolescentes do apadrinhamento afetivo são crianças que, por algum motivo, têm chances remotas de encontrar uma família substituta ou até mesmo de voltar para o seu lar. Muitas delas por terem doenças crônicas, por ser portadora de algum tipo de doença. E com isso, essas crianças ou adolescentes ficam muito tempo tendo apenas relação com a instituição acolhedora ou com o abrigo e perde um pouco do referencial do que é família, do que é a convivência fora dos muros da instituição acolhedora ou do abrigo. Então, o foco do apadrinhamento é dar à criança e ao adolescente a oportunidade de socializar, de ter uma vida fora do abrigo e de conviver com uma família. Porque quando ele tiver seus 18 anos, ele vai ter que sair do abrigo e, dependendo se por muitos anos ele ficou longe, ele sairá, como se dizer, sem uma referência daquilo que é necessário para ter uma família. Então, quem tiver interesse sobre o apadrinhamento afetivo, é algo que deve ser buscado, estudado. Quando vocês forem às varas da infância e da juventude, no site do Tribunal de Justiça, há um link que dá acesso a todas as varas e fórum e órgãos que têm o programa do apadrinhamento afetivo e que dão essa oportunidade de quem muitas das vezes quer ter um vínculo, quer ajudar, quer ter esse olhar humano sobre a criança e sobre o adolescente que estão nessas condições. E é muito importante, e agora, trazendo para os tempos de quarentena que nós estamos enfrentando devido ao coronavírus, como ter essa relação com os padrinhos que tinham permissão de ir até os abrigos, levar a criança, o adolescente, passear, ir ao shopping, comemorar o seu aniversário, passar o seu final de semana junto com a família. E por conta do coronavírus, essa ligação teria que ser interrompida por quanto tempo, ninguém sabe. Então, o que o CNJ aconselhou é que os juízes autorizem judicialmente as crianças e os adolescentes apadrinhados que passem esse período de quarentena junto com seus padrinhos, para assim não ficar muito tempo sem esse vínculo, tá? Os requisitos também são encontrados no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Os padrinhos têm que ser maior de 18 anos, têm que passar por diversas avaliações psicológicas, sociais, para ter a permissão judicial de apadrinhar uma criança e de um adolescente. Eu acho que no momento em que vivemos, olhar o próximo, ver o próximo, ter um olhar de compaixão ao próximo é algo muito importante e que deve ser valorizado. Entender que apadrinhar não precisa passar por todo o rito da adoção, é um rito um pouco difícil, um pouco mais demorado, mas é uma forma de você ajudar, uma forma de você contribuir com essas crianças e adolescentes que ficam muitas das vezes anos sem ter um referencial de família ou até mesmo um amor familiar. Então, que eu poderia trazer para vocês de informação por enquanto é isso. Acho que consegui sanar algumas dúvidas e com isso eu passo a palavra ao nosso querido professor Rodrigo. Antônio, eu gostaria de lhe agradecer. Sua exposição foi muito clara. Eu tenho certeza que trouxe informações preciosas àquelas pessoas que querem ajudar um adolescente ou uma criança em situação de institucionalização, trazendo essa criança para o seio da sua família, não como se filho fosse, mas dando a ela o afeto que muitas vezes ela não recebeu no seu lar.
o apadrinhamento afetivo é importante, é um mecanismo que supre a ausência do amor materno, muitas vezes do amor paterno. É um gesto de fraternidade, é um gesto de amor ao próximo. Quem quiser saber mais sobre o tema, ou até se tornar um padrinho afetivo, deve procurar ou a assistência social da sua cidade, ou o juizado da infância e juventude, a vara da infância e juventude, ou ainda o Ministério Público da Infância e Juventude, a OAB também. São órgãos que trabalham com a questão de orientar a população sobre sistemas de criança, relacionados à criança e ao adolescente. Ainda com relação às apresentações anteriores, quem estiver com um filho adolescente em casa, praticando delitos por conta do uso de drogas, como que eu faço para interná-lo? Eu não tenho condições financeiras. Busque a defensoria pública da sua cidade. Se não houver defensoria, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, de sua cidade, porque lá você vai receber todas as informações necessárias à propositura da ação de internação compulsória do seu filho. É só buscar a defensoria ou a OAB. E ainda, sendo adolescente, claro, o Ministério. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer esses alunos maravilhosos que dispensam parte do seu tempo para contribuir para esse projeto, né, de divulgar informações à sociedade através das redes sociais, informações que podem ser preciosas às pessoas que não têm acesso, muitas vezes, à orientação. Eu queria agradecer a Simone, o Micael e o Anthony. Queria desejar a vocês um ótimo dia, um ótimo final de semana, muita paz e muito amor. Tá? Parabéns, muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.